livro de terceira carta de João. Primeiro, né? Porque só tem um capítulo. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 8. Terceira carta de João, versículo 1 ao versículo 8. Quando você achar, diga amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Amém. Querido Deus eterno Pai, engrandecido seja o teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse culto de hoje, por podermos te louvar. Nesse momento, Senhor, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento e o nosso coração para entender a Tua Palavra e receber a Tua Palavra com alegria no nosso coração. Amém. Fica conosco, Pai, neste lugar. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar. Irmãos, hoje foi me dada uma missão de trazer a palavra dessa noite. E eu confesso que eu não sou pregadora, então eu não sei quanto tempo que eu vou falar. E se eu for um pouco nervosa, vocês me perdoem também. E a irmã Valéria me deu essa missão, né, de trazer essa mensagem. Foi bastante interessante porque ontem de manhã ela mandou mensagem para mim e falou assim: enviei, tá tudo certo amanhã? Eu falei, tá tudo certo. Só que eu não tinha escolhido a palavra. E não assim porque não tinha pegado a Bíblia para procurar algo para trazer essa noite, mas porque nada estava falando ao meu coração ainda. E aí eu falei, tá tudo certo. E aí foi passando o dia, fui falando, Senhor, já é amanhã. Eu preciso de uma palavra. E aí ontem, né, quando eu estava me arrumando para sair com meu filho, aí veio uma palavra na minha mente. Gaio era um homem que eu estava estudando há um tempo atrás. Lendo um pouco, né, a história dele, um pedaço que a Bíblia fala, me impactou bastante. E aí veio assim, Gaio na minha mente. E eu pensei, gente, o meu pastor se parece com Gaio. E aí eu falei assim, bom, vai ser essa palavra. E ficou Gaio. Eu estudei um pouco sobre a história de Gaio. Então, esse João, terceira carta de João, esse João que nós estamos falando aqui, ele é o discípulo de Jesus, né? O João, o discípulo de Jesus, o discípulo amado, né? O discípulo mais chegado, aquele que encostou a sua cabeça no peito de Jesus. É sobre esse João que nós estamos falando. E ele é autor de 5 livros do Novo Testamento: o Evangelho de João, as 3 cartas de 1º, 2º e 3º João e o livro de Apocalipse. E esses livros, eles têm lições muito importantes para a nossa vida. Se vocês ainda não leram esses livros, leiam. E estou um pouco nervosa, gente. Mas eu não quero falar sobre João, só estou atualizando vocês para vocês saberem de que João nós estamos falando. Eu quero enfatizar sobre Gaio. Gaio era um homem que tinha uma alma próspera. E o que me chama mais atenção nesse texto que a gente leu é justamente esse versículo 2, onde fala que ele tinha uma alma próspera. Então, vamos analisar os versículos que nós lemos. O primeiro versículo diz assim: o presbítero ao amado Gaio. O presbítero aqui é João. E aí ele chama Gaio de amado. E quando a gente lê o texto, a gente vai perceber que Gaio foi chamado 3 vezes de amado. Versículo 1, no versículo 2 e no versículo 5
João chama Gaio de amado. E aí eu vejo uma semelhança muito incrível nisso, porque João era o discípulo amado de Jesus. E o discípulo amado também tinha um discípulo que era amado, que era Gaio. Eu não sei se existiam outros discípulos amados que João tinha, mas a Bíblia faz questão de relatar que Gaio era um discípulo muito amado. E aí João ele faz questão de deixar enfatizado esse amor que ele sentia em Cristo Jesus por Gaio. E aí ele continua falando, a quem eu amo na verdade. João está dizendo que esse é um amor sem fingimento. É um amor real, é o mandamento de Deus sendo vivido com sinceridade. O amar o próximo como a si mesmo. Então, João enfatiza isso. Amado Gaio, amado Gaio. E aí ele diz, versículo 12: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Gaio era um homem de vida espiritual muito saudável. Aqui o texto não vai detalhar muito, mas eu acredito que Gaio era um homem íntegro, um homem honesto, um homem fiel, um homem bom, um homem dedicado à obra de Deus, um homem que obedecia aos mandamentos de Deus e um homem que tinha uma vida espiritual que agradava a Deus. Porque João disse isso a respeito dele, que ele tinha uma alma próspera. Então a gente consegue crer que ele tinha uma vida espiritual que agradava ao Senhor Jesus. E aí João, ele fala que faz votos, que deseja, que faz uma oração para que Gaio seja próspero e que ele tenha saúde. E eu fiquei pensando, será que Gaio era um homem que talvez não tinha muitas riquezas, muitas posses? Será que ele padecia alguma enfermidade? Porque foi exatamente o que João desejou para ele. Eu desejo que você tenha prosperidade. E quando eu olho para a palavra prosperidade, eu não vejo apenas a prosperidade financeira, o dinheiro, mas em todas as áreas da vida de Gaio, né? E ele também deseja saúde. Eu desejo que você tenha prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. E aí, que eu tô nem falando um pouco. E aí, diante disso, como que a gente aplica isso na nossa vida? Eu fiquei pensando sobre mim mesma, né? Antes de falar para vocês, então sobre mim mesma. Como que está a minha alma? Como que está a sua vida espiritual? Está ok? Está viva? Está morta? Como que está a sua vida espiritual? Porque nós cristãos, nós somos prósperos e temos sucesso em tantas áreas da nossa vida, né? Sucesso profissional, sucesso com a nossa família, sucesso no nosso trabalho, sucesso financeiro, né? Prosperidade financeira. Em muitas áreas da nossa vida nós temos sucesso e nós ficamos ansiosos, nós queremos isso, né? Nós queremos ser prósperos. Mas a sua vida espiritual é importante? Você se preocupa se a sua alma é próspera? Você se preocupa se a sua vida tem agradado a Deus? Como que anda o seu relacionamento com Deus? Como que anda a comunhão, a intimidade com o Senhor? Se Jesus nessa noite olhasse para nós, olhasse para o nosso coração agora, nesse momento, será que Ele falaria assim, o seu coração me agrada? A sua alma me agrada? O modo como você tem vivido a sua vida, como você tem conduzido a sua vida, tem me agradado? Será que Jesus diria isso para você essa noite? Isso é uma pergunta para você responder, não, é para você pensar. E eu fiquei muito pensativa nessa tarde, quando eu estava meditando a respeito disso. Será que a minha vida tem agradado ao Senhor? E eu gostaria de deixar 4 versículos para aqueles que almejam ter uma saúde espiritual saudável. Eu vou pedir a Arlen que abra a Bíblia dela no Salmo 119. Ela vai ler o versículo 97 e o versículo 103. Então, o primeiro versículo vai falar sobre que nós devemos nos alimentar da palavra. Então, se você quer ser saudável, se você quer ter uma vida espiritual assim como a de Gaio, alimente-se da palavra de Deus. Controlar. Salmo 119, versículo 97 e o 103. Ó, quanto amo a tua lei, a minha meditação em todo dia. 103. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Amém.
É importante que nós, como cristãos, tenhamos intimidade com a palavra de Deus. É muito importante, assim como a gente alimenta o nosso corpo, assim que a gente acorda, a gente toma um café da manhã, come, se alimenta, porque o nosso corpo precisa disso, ele precisa de alimento. Só que a nossa alma também precisa de alimento. Então, se você quer ter uma alma cheia, se você quer ser cheio de Deus, leia a palavra de Deus, ame a palavra de Deus, que você possa dizer, como o salmista: ó, quanto eu amo a tua lei, ela é a minha meditação dia e noite. Que você possa pedir ao Senhor que as palavras desse livro sejam doces ao seu paladar. E aí eu quero pedir agora a irmã Valéria que abra sua Bíblia no livro de Mateus 6:6. Ore, se você quer ter uma vida espiritual saudável, que agrade a Deus, ore. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Amém. Então aqui a gente vê uma ordenança que Jesus está falando: mas tu, quando orares, não é se você for orar. Quando você for orar, é uma ordem. Não existe, não dá para a gente imaginar um cristão que não ora. Então fala com Deus. Se Deus é tudo para nós, Ele é nosso Senhor e Salvador, nós precisamos diariamente falar com o Senhor, entregar tudo em oração. Deixa eu ver. Fernanda, abre essa Bíblia para mim, lá no livro de 1 Timóteo 4, versículos 6 e 7. Nós devemos ser piedosos, misericordiosos. Precisamos olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, ajudar o próximo, amar o próximo, estender a mão porque eles precisam de nós. 1 Timóteo 4, versículos 6 e 7. Essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, guiado pela palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Amém. Exercita a piedade, faça o bem sem olhar a quem, ajude as pessoas que estão ao seu lado. Quantas vezes tem pessoas precisando da nossa ajuda e a gente pode ajudar e nós não ajudamos? Seja misericordioso. Às vezes tem gente precisando de um alimento, às vezes tem gente precisando de uma vestimenta, às vezes tem gente precisando de remédio, às vezes tem gente precisando de dinheiro, às vezes tem gente que só está precisando de um abraço. Às vezes a pessoa está do seu lado. Então exercite a piedade e eu tenho certeza que Deus vai se agradar de você. E por último, eu gostaria de deixar mais um versículo. Quero pedir ao pastor que esteja abrindo a sua Bíblia no livro de Hebreus 10:25. E aí, se você quer ter uma vida que agrada a Deus, congregue em uma igreja. Não seja desigrejado, tenha comunhão com os irmãos. É uma ordenança de Deus que todo aquele que é nascido de novo, todo aquele que é filho, congregue em uma igreja. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vês que vai se aproximando aquele dia. Amém. Agora acompanha comigo o versículo 3, que João vai continuar falando com Gaio. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Aqui João está dizendo que ele está sobremodo, muito, bastante alegre por causa da vida de Gaio, por causa do testemunho que as pessoas davam a João sobre a vida de Gaio. Porque Gaio era um homem que ele vivia a verdade e ele andava na verdade. Ele propagava o Evangelho de Deus, ele anunciava sobre Jesus, sobre a salvação, sobre as palavras desse livro, e ele não só falava, ele vivia. E as pessoas davam testemunho a João sobre isso, que ele era um homem que pregava e
também vivia essa verdade. Ele não era como os hipócritas, como os fariseus, né? Que muitas vezes vestiam uma roupa de piedade, falavam um monte de coisa, mas por dentro Jesus chamava eles de sepulcro caiado, não é isso? Então, Gaio era um homem que vivia na verdade. E tá aí uma coisa que nós precisamos aprender, a não sermos somente ouvintes, a não sermos somente falantes, mas a viver realmente a palavra de Deus, porque quantas das vezes a gente só ouve, a gente aprende, a gente não faz nada com aquilo que a gente ouviu, quantas vezes a gente está falando coisas que a gente não vive. Então não adianta nada nós sabermos a palavra de Deus, termos o conhecimento da palavra de Deus, se nós não aplicarmos a palavra de Deus em nossa vida. Nós não iremos agradar ao Senhor simplesmente por ler a palavra e conhecer a palavra. Nós iremos agradar ao Senhor a partir do momento em que nós vivermos a palavra. E a palavra tem muitos mandamentos, tem muitos direcionamentos que nós precisamos viver. Já viu aquelas pessoas que têm dificuldades de viver aquilo que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, devemos amar os nossos inimigos, devemos orar por eles, devemos perdoar para que Deus nos perdoe. E as pessoas conseguem dificultar muito tudo. É um mandamento. A gente precisa se esforçar para viver a palavra de Deus. Nem tudo é muito fácil, né? A gente encontra muito, eu já ouvi muitas pessoas falando sobre isso e há um tempo atrás eu vivi isso muito recente na minha vida, que é em relação ao perdão. Existem muitas pessoas que têm dificuldade de perdoar, né? E existe um versículo na Bíblia, eu não recordo agora onde que está, mas que na oração do Pai Nosso, né? Quando diz, perdoa os nossos pecados como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Mas será que nós estamos perdoando quem nos tem ofendido? Aquelas pessoas que nos fazem mal? Esse é o mandamento de Deus. E eu sei que não é fácil perdoar. Eu não sei nem porque eu estou falando de perdão, porque eu quero falar sobre isso. Mas eu sei que não é fácil perdoar. Mas é um esforço que a gente precisa fazer. Esforço demanda tempo, esforço, você precisa fazer realmente força, você precisa se dedicar até alcançar aquilo que você precisa fazer. Então, como que seremos perdoados por Deus se a gente não dispõe o nosso coração para perdoar o nosso próximo? Esforça para viver a palavra de Deus e agradar o coração de Deus. Amém? Eu não estou dizendo que é fácil, não, mas com muito esforço, colocando o seu coração à disposição do Senhor, Ele fará, porque não é da nossa força, não é por causa de nós, né? Porque se fosse por causa de nós, a gente não perdoa mesmo, não ama mesmo, deixa tudo como está. Mas o Senhor, Ele tem poder, Ele é poderoso para transformar a nossa vida e o nosso coração. Amém. Então, queridos, a nossa vida, aquilo que a gente fala, né, precisa coincidir com o nosso modo de viver. E Gaio vivia isso. Versículo 4 diz assim: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então João agora, ele era discípulo de Jesus, e agora ele que estava ensinando, agora ele tinha discípulos, né? Porque Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado e estava no céu. Então ele agora tinha os seus discípulos. E a alegria de João era ver quando ele ensinava os seus discípulos e seus discípulos aprendiam, estavam fazendo certo, né? Como professor eu vejo muito isso, então eu fico muito contente quando eu ensino algo, B com A, junta a sílaba aí. E aí quando meu aluno ele, né, consegue, eu fico vibrando, olha, aprendeu. Então dá para sentir um pouco de como que João se sentia em relação a Gaio, né? E para ele não existia maior alegria. E ele chama até de filhos, né? Os seus filhos na fé. E vamos lá, continuando. No versículo 5, João chama Gaio mais uma vez de amado. Amado, prossegues fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E isto fazem mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. E aqui a gente pode ver que Gaio, ele era um homem hospitaleiro, ele era um homem que ajudava as pessoas que recebiam pessoas estrangeiras na sua casa, ou seja, pessoas que ele nem conhecia. Ele abria as portas da sua casa para que essas pessoas pudessem dormir, passar a noite, alimentava, dava suporte. Claro, ele sabia que essas pessoas eram homens e mulheres de Deus, né? Pessoas que estavam ali viajando para pregar, para propagar a palavra de Deus. Então, a gente vê que ele era esse homem que recebia as pessoas, que ajudava e se empenhava na obra de Deus. E aí, fica uma outra lição para
Será que nós somos também hospitaleiros? Será que nós temos prazer em receber as pessoas? Eu não estou falando sobre você colocar pessoas estranhas na sua casa, tá? Inclusive, como anda o mundo hoje, do jeito que está as coisas, a gente não pode, né, marcar bobeira e sair enfiando pessoas dentro da nossa casa. Mas é sobre ajudar, é sobre estar empenhado na obra de Deus, é sobre estender a sua mão aos que precisam, aos necessitados. Será que nós temos essa característica, assim como Gaio, de sermos hospitaleiros? E aí, João continua muito feliz porque as pessoas continuam a testemunhar sobre a vida de Gaio e sobre o amor de Gaio. Então aqui as obras de Gaio começam a aparecer, né? Por ele ser um homem hospitaleiro, amoroso, que ajudava. As pessoas estão testemunhando sobre amor. Eles chegam para João: olha, Gaio é um homem realmente dedicado na obra do Senhor, ele realmente ama a obra do Senhor e ama a igreja do Senhor também, e está fazendo um ótimo trabalho. Era assim que as pessoas chegavam para João para dizer. E ele dava um bom testemunho. E o bom testemunho é algo que todo cristão precisa ter. A pior coisa do mundo é quando alguém fala assim, chega para você e fala assim: olha, para ser crente como aquele ali eu não quero. Nossa, já escutei isso uma vez. E a cara da gente arde, principalmente quando a gente sabe que aquela pessoa realmente não vive uma vida como deveria viver, né? Não vive segundo a palavra de Deus. Olha, para ser crente igual aquele dali, que faz fofoca, que mente, que... eu não quero ser. Então nós precisamos dar bom testemunho. O que as pessoas têm falado de você lá no seu trabalho, na sua escola, na rua, dentro da sua casa? O que o seu cônjuge fala sobre você, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos? Porque existem cristãos que eles são ótimos em lugares públicos, né? Na igreja, no trabalho, muitas vezes, na rua, trata todo mundo muito bem. Mas e dentro de casa? O que a sua família fala em relação a você? Que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um filho dedicado, que ama o Senhor. E no seu trabalho? Porque existem aqueles também que só são cristãos dentro da igreja, né? Veste uma capa de piedade, mas no trabalho mente, xinga, e aí as pessoas ficam assim: ué, mas não é cristão? E fazem coisas do velho homem, né? Fazem coisas que não deveriam fazer, fazem coisas que desagradam a Deus. Então, queridos, vocês têm um nome para zelar. Vocês carregam o nome de Cristo. Não é o meu nome, não é o nome do pastor. É claro que muitas das vezes, quando nós como ovelhas fazemos alguma coisa errada lá fora, a minha antiga igreja tinha isso: quando alguém fazia alguma coisa, mas é a ovelha do pastor Edmar. Então, tipo assim, o pastor é sempre aquele que tá, né, que leva a bomba, vamos dizer assim, né? Mas não é o nome do pastor que a gente mancha, não é o nome do pastor que a gente suja, é o nome de Jesus, que é alguém precioso, que é maior, que é grande, que é soberano. Então você que tem se declarado cristão, que leva o nome de Cristo, como anda o seu testemunho? O que as pessoas falam de você? Será que as pessoas chegam para o seu pastor e falam assim: olha, aquela irmã da sua igreja, a irmã Arley, é uma bênção. O irmão Mota, um homem de Deus. A irmã Fernanda nem se fala. Será que as pessoas têm dado bom testemunho da tua vida? Você precisa se importar com isso, sabia? E precisa se importar mais ainda com o que Deus pensa sobre você, né? Porque melhor do que as pessoas verem e pensarem em alguma coisa é Deus falar quem você é, do que Deus tem falado a teu respeito. E possamos estar meditando sobre isso hoje. E aí, eu separei 3 pessoas aqui que deram um bom testemunho das suas vidas como cristãs. Apenas 3, só para a gente se espelhar nelas, né? A primeira pessoa é o apóstolo Paulo. E aí eu vou pedir para quem? Alex, que abre sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 22 ao 24. Vocês vão ver o que Deus fez na vida do apóstolo Paulo. Gálatas, capítulo 1, versículo 22 e 24. Não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer aquele que nos perseguia
agora pega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Amém. Saulo, para quem não conhece, né, Paulo, Saulo, mesmo nome, e antes dele se tornar o apóstolo, que é muito conhecido hoje, ele era perseguidor da igreja, né, Saulo de Tarso, ele era perseguidor da igreja, ele perseguia os cristãos, aprisionava os cristãos, inclusive, ele consentiu com a morte de Estevão. Né? Todos conhecem a história de Estevão? Estevão foi apedrejado, morreu apedrejado, e Paulo estava lá, ó, isso aí mesmo, pode apedrejar. Então, antes ele era esse homem. E aí, quando ele vai ensinar aos Gálatas, né, as pessoas conheciam ali o passado de Paulo e falavam assim, gente, mas não era Saulo, perseguidor da igreja, e agora ele está anunciando a fé que antes ele estava, ele destruía, né? E as pessoas faziam o quê? Glorificavam a Deus por causa da vida de Paulo. O que eu aprendo com isso, gente? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Jesus transforma a nossa vida. E aquilo que a gente fazia fica para trás. Se a gente mentia, não mente mais. Se roubava, não rouba mais. Se matava, não mata mais. Se fofocava, não fofoca mais. Se não perdoava, agora perdoa. Se não amava, agora ama. Porque é a nova vida. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Agora é nova criatura. Já não somos nós que vivemos, é Cristo que vive em nós. Amém. E isso foi notório na vida de Paulo. As pessoas glorificavam, porque a transformação era tão grande, e realmente, né? Para alguém que perseguia a igreja e agora anunciava, ele passou de perseguidor a perseguido, né? Porque Paulo foi aprisionado, foi açoitado, ele sofreu tantas coisas, né? E então agora ele servia a Deus e dava bom testemunho disso. Deixa eu ver. Cleiton. Abre essa Bíblia lá para mim, no livro de Atos, capítulo 16, versículo 1. Vai falar sobre duas pessoas, mãe e filho, que deram bom testemunho também. Atos 16, 1. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Isso mesmo. Então aqui está falando sobre Timóteo e sobre Eunice. Eunice era mãe de Timóteo. E aqui Paulo está falando que Timóteo dava bom testemunho e que Eunice era uma mulher crente. Então a vida deles evidenciava que eles de fato eram filhos de Deus, nascidos de novo. Eles tinham uma vida dedicada à obra de Deus, uma vida de obediência a Deus e à palavra de Deus. Eles tinham uma vida que agradava a Deus. Então, queridos, preocupe-se com a vida de vocês e com o bom testemunho que vocês precisam dar. Graças a Deus que aqui na nossa igreja nós temos um pastor assim. Pelo menos quando eu penso na vida de Gaio, eu consigo ver essas características na vida do meu pastor. Um homem que tem a alma próspera. E eu desejo que o Senhor tenha muita prosperidade e saúde, assim como a sua alma também é próspera.